Insônia, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Capítulo 3. Ed e Ellen de Pinot moravam num pequeno chalé. Pintura castanha com ornatos brancos, do tipo que as mulheres mais velhas costumam chamar de gracinha. 4 casas adiante da que Ralph e Bill McGovern dividiam. Caroline gostava de dizer que os de Pinot pertenciam à igreja dos Yuppies dos últimos dias, embora seu carinho sincero pelos dois despisse a frase de qualquer sarcasmo. Eram vegetarianos laissez-faire, que aprovavam peixes e laticínios. Tinham trabalhado para Clinton na última eleição, e o carro na entrada da garagem, não mais um Datsun, mas uma das novas minivans, exibia adesivos com os dizeres rache lenha, não aos átomos e bichos usam peles, gente não. Os de Pinot aparentemente também tinham guardado todos os discos que compraram na década de 1960. Caroline gostava especialmente desta característica. E agora, quando Ralph se aproximava do chalé com os punhos fechados ao lado do corpo, ouvia os miados de Grace Slick interpretando um dos velhos hinos de São Francisco. Uma pílula faz você crescer, outra faz você encolher. E as que mamãe lhe dá não fazem efeito nenhum. Pergunte a Alice quando ela chegar a 3 metros de altura. A música vinha de uma caixa de som instalada na varandinha mínima do chalé. No jardim havia um regador automático ligado, que produzia um chiado ao borrifar arco-íris no ar e formar uma poça brilhante de água na calçada. Ed de Pinot, sem camisa, encontrava-se sentado numa espreguiçadeira à esquerda do caminho de concreto, com as pernas cruzadas, contemplando o céu com a expressão abobada de um homem que procura decidir se a nuvem que passa parece mais um cavalo ou um unicórnio. Sacudia para cima e para baixo um pé descalço, acompanhando o ritmo da música. No colo, o livro aberto, virado para baixo, combinava perfeitamente com a música que saía da caixa de som. Ivy Cogers Get the Blues, de Tom Robbins. Uma perfeita cena de verão. Um retrato da tranquilidade de uma cidadezinha de interior que Norman Rockwell poderia ter pintado sobre o título Tarde de Folga. Bastava que se esquecesse o sangue na mão de Ed e na lente esquerda de seus óculos redondos a John Lennon. Ralph, pelo amor de Deus, não compre briga com ele. McGovern sibilou quando Ralph deixou a calçada e cruzou o gramado. Atravessou a chuva fina produzida pelo regador automático quase sem senti-la. Ed se virou, abrindo um sorriso radiante ao vê-lo. Oi, Ralph, cumprimentou. Que bom ver você, cara. Mentalmente, Ralph viu-se empurrando Ed da cadeira, atirando-o no gramado. Viu também seus olhos se arregalarem surpresos por trás das lentes dos óculos. A visão foi tão real que chegou a ver o sol refletido no vidro do relógio de Ed quando o rapaz tentava se erguer. Pegue uma cerveja e puxe uma coisa para se sentar, Ed disse. Se quiser jogar xadrez... Cerveja? Jogar xadrez? Porra, Ed, o que é que há com você? Ed não respondeu imediatamente. Apenas olhou para Ralph com uma expressão que, ao mesmo tempo, assustava e enfurecia. Era uma mescla de riso e vergonha. O olhar de um homem que está se preparando para dizer: Ih, que merda, amor! Esqueci de pôr o lixo lá fora outra vez? Ralph apontou morro abaixo, para além do ponto em que McGovern estava parado. Estaria escondido à espreita se tivesse onde, junto à poça de água que o regador formara na calçada, observando-os nervoso. Um segundo carro de polícia viera se juntar ao primeiro, e Ralph quase podia ouvir o chiado das chamadas no rádio, saindo pelas janelas abertas. A aglomeração crescera bastante. A polícia está lá por causa de Ellen, exclamou, dizendo a si mesmo para não gritar, que não adiantava nada gritar, mas gritando a si mesmo. Está lá porque você espancou sua mulher. Está dando para perceber? Ah, disse Ed, esfregando o rosto pesaroso. Aquilo. É, aquilo, confirmou Ralph. Sentia-se agora quase atônito de raiva. Ed espiou os carros de polícia além, a aglomeração em torno do mercadinho, e então viu McGovern. Bill, chamou. McGovern relutou. Ed não percebeu ou fingiu não perceber. Ei, cara, puxe uma coisa para sentar. Quer uma cerveja? Foi quando Ralph descobriu que ia dar um murro em Ed, quebrar aqueles óculos redondos e idiotas, talvez enfiar um caco de vidro em seu olho.
Ia fazer isso. Nada no mundo conseguiria impedi-lo. Só que, no último momento, alguma coisa o impediu. Era a voz de Caroline que ele ultimamente ouvia com mais frequência em sua cabeça. Ou seja, quando não estava resmungando sozinho. Mas não foi a voz de Caroline desta vez. Por mais incrível que parecesse, era a voz de Trigger Vachon, a quem vira apenas uma ou duas vezes desde que Trigger o salvara do temporal, no dia em que Caroline tinha tido o primeiro acesso. Ei, Ralph, tenha muito cuidado. Esse cara é doido de pedra. Vai ver, ele quer que você bata nele. Concluiu. Talvez seja exatamente isso que Ed quer. Por quê? Quem sabia? Talvez só para turvar um pouco a água. Talvez porque simplesmente era louco. Chega de merda, disse, baixando a voz a quase um sussurro. Ficou satisfeito de ver a atenção de Ed retornar instantaneamente para ele e ainda mais satisfeito de ver desaparecer o ar de vaga e simpática contrição. Ed substituiu por uma expressão de rigorosa cautela. Era, pensou Ralph, a expressão de um animal perigoso desconfiado. Ralph se agachou de modo a poder olhar na cara dele. Foi a Susan Day? Perguntou na mesma voz baixa. Susan Day, a questão do aborto? Tem a ver com bebês mortos? Foi por isso que descarregou em cima de Ellen? Havia mais uma pergunta em sua mente. Quem é você na realidade, Ed? Mas antes que pudesse formulá-la, Ed esticou o braço, colocou a mão no peito de Ralph e o empurrou. Ralph caiu de costas na grama úmida, amparando-se nos cotovelos e ombros. Ficou ali com os pés chapados no chão, os joelhos dobrados, observando Ed saltar repentinamente da espreguiçadeira. Ralph, não se meta com ele. McGovern gritou de sua posição relativamente segura na calçada. Ralph não lhe deu atenção. Simplesmente ficou onde estava, apoiado nos cotovelos, os olhos atentos em Ed. Continuava a sentir raiva e medo, mas estas emoções tinham começado a ser eclipsadas por uma estranha e fria fascinação. Era loucura o que via. Loucura pura e simples. Não havia nenhum supervilão de revista em quadrinhos ali, nem Norman Bates, nem o Capitão Ahab. Havia apenas Ed de Pineau, que trabalhava no litoral, nos laboratórios Hawking. Um desses intelectuais, diriam os velhotes que jogavam xadrez na área de piquenique da extensão da Harris, até legal para um cara que votava nos democratas. Agora o cara legal tinha pirado completamente, e a coisa não acontecera nesta tarde, quando Ed vira o nome da mulher no abaixo-assinado afixado no quadro de avisos da comunidade no supermercado. Ralph compreendia agora que a loucura de Ed tinha pelo menos um ano, o que o fez imaginar que segredos Ellen andara escondendo por trás de sua atitude normalmente alegre e do sorriso radiante, que sinais desesperados, isto é, além dos hematomas, ele deixara de notar. E ainda havia Natalie, pensou. Que teria visto? Que experiência teria vivido? Além, é claro, de ser carregada pela Avenida Harris e pelo estacionamento do mercadinho, no quadril da mãe ensanguentada e cambaleante. Os braços de Ralph se arrepiaram. Enquanto isso, Ed começara a andar, cruzando e recruzando o caminho de concreto, pisoteando as sinhas que Ellie plantara ao seu redor. Voltara a ser o Ed que Ralph encontrara no aeroporto um ano antes, até no detalhe dos gestos bruscos e breves com a cabeça, lançando olhares para o nada. Era isso que o pretenso ar de surpresa queria esconder, pensou Ralph. Está igualzinho ao que estava quando foi atrás do cara que dirigia o furgão, como um galo protegendo seu pedaço de terreiro. A rigor, nada disso é culpa dela, eu admito. Ed falou depressa, batendo o punho direito na mão esquerda espalmada, enquanto atravessava a chuva de gotículas lançada pelo regador automático. Ralph percebeu que era possível contar cada costela do peito de Ed. O cara parecia que não comia uma refeição decente há meses. Mas quando a burrice chega a um certo nível, fica difícil conviver com ela. Ed continuou. Ellen é como os reis magos, que foram buscar informações com o rei Herodes. Quero dizer, até onde chega a burrice? Onde se encontra aquele que nasceu o rei dos judeus? Perguntam isso a Herodes. Quero dizer, sábios do Oriente uma porra, certo, Ralph? Ralph concordou com a cabeça. Claro, Ed. O que você disse, Ed? Ele retribuiu o aceno de cabeça e continuou a andar para diante e para trás, atravessando a chuva de borrifos e os etéreos arco-íris entrelaçados, batendo o punho na palma da mão.
É como aquela canção dos Rolling Stones. Olhe só, olhe só, olhe só aquela garota burra. Você provavelmente não se lembra dessa, lembra? Ed deu uma risada, um sonzinho dissonante que fez Ralph pensar em ratos dançando em cima de cacos de vidro. McGovern ajoelhou-se do lado dele. Vamos dar o fora daqui, murmurou. Ralph sacudiu a cabeça e, quando Ed veio na direção dos dois, McGovern rapidamente se levantou, voltando para a calçada. Ela pensou que podia enganar você, é isso? Ralph perguntou. Continuava deitado na grama, apoiando-se nos cotovelos. Pensou que você não descobriria que assinara o abaixo-assinado. Ed saltou sobre o caminho, curvou-se para Ralph, sacudindo os punhos fechados para o alto como um vilão de filme mudo. Não, 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 gritou. O rock do Jeff Sawyer fora substituído pelo do Animals. Eric Burdon rosnava o evangelho de John Lee Hooker. Bum, bum, bum. Vou fuzilar você agora mesmo. McGovern deixou escapar um gritinho, aparentemente pensando que Ed pretendia atacar Ralph, mas, ao contrário, ele se agachou com os nós dos dedos fincados na grama, assumindo a posição de um fundista que aguarda o tiro de partida para se arrancar dos calços. Seu rosto estava coberto de gotas que, a princípio, Ralph pensou serem suor, mas depois lembrou-se que Ed caminhara pela chuva do regador automático. Ralph não tirava os olhos do pingo de sangue na lente esquerda de Ed. Escorreram um pouco, e agora a pupila do olho esquerdo parecia ter se enchido de sangue. Descobri que ela assinou aquilo foi o destino. Apenas o destino. Quer me dizer que não percebe isso? Não insulte minha inteligência, Ralph. Você talvez esteja ficando velho, mas não tem nada de burro. O caso é que vou ao supermercado comprar comida de bebê. Que tal a ironia? E descubro que ela assinou um abaixo-assinado dos matadores de bebês, os centuriões, com o rei Rubro em pessoa. E sabe o que mais? Eu, simplesmente, vi tudo vermelho. O rei Rubro, Ed? Quem é? Ah, por favor. Ed lançou a Ralph um olhar maroto. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Está na Bíblia, Ralph, Mateus capítulo 2, versículo 16. Está duvidando? Porra, tem alguma dúvida de que a Bíblia diz isso? Não. Se você diz que está, eu acredito. Ed concordou com a cabeça. Seus olhos, um tom escuro e surpreendente de verde, corriam de um lado para o outro. Inclinou-se lentamente para Ralph, apoiando a mão de cada lado de seus braços. Era como se pretendesse beijá-lo. Ralph sentiu o cheiro de suor e de uma loção de barba que desaparecera quase completamente agora, e de outra coisa. Uma coisa que cheirava a leite velho azedo. Ficou imaginando se poderia ser o cheiro da loucura de Ed. Uma ambulância subia a Avenida Harris, de luzes ligadas, mas com a sirene muda. Entrou no estacionamento do mercadinho. É melhor. Ed respirou em sua cara. É melhor acreditar. Seus olhos pararam devagar e focalizaram os de Ralph. Eles estão matando bebês no atacado. Falou em voz baixa que parecia pouco firme. Arrancando os bebês do útero das mães e transportando-os para fora da cidade em caminhões cobertos. Carretas em geral. Faça essa pergunta a si mesmo, Ralph. Quantas vezes por semana você vê essas carretas rotando pela estrada? Uma carreta com uma lona esticada por cima. Algum dia se perguntou o que carregavam? Algum dia imaginou o que haveria por baixo das lonas? Ed riu. Seus olhos giravam. Rei Rubro. Eles queimam a maior parte dos fetos em Newport. O letreiro diz aterro, mas na realidade é um crematório. Mandam também uma parte para fora do estado, em caminhões, em aviões leves, porque o tecido fetal é extremamente valioso. Não digo isso apenas como cidadão preocupado, mas como empregado dos laboratórios Hawking. O tecido fetal é mais valioso do que ouro. Ele virou a cabeça bruscamente e encarou Bill McGovern, e se aproximara mais um pouquinho para ouvir o que Ed dizia. Sim, senhor. Mais valioso do que ouro. E mais precioso do que rubis, berrou, e McGovern saltou para trás, os olhos arregalados de medo e consternação.
Você sabia disso, seu viado velho? Sabia, respondeu McGovern. Acho que sim. Deu uma olhada rápida para o início da rua, onde um dos carros de polícia agora saía de marcha ré do estacionamento do mercadinho, manobrando em sua direção. É possível que eu tenha lido em algum lugar. Na Scientific American, talvez. Scientific American. Ed riu com complacência, voltando os olhos para Ralph, como se dissesse: Está vendo o que eu tenho de aturar? Então seu rosto ficou sério outra vez. Assassinato em massa, falou, como no tempo de Cristo. Só que agora é o assassinato dos que estão por nascer. Não é apenas aqui, mas em todo o mundo. Eles têm matado fetos aos milhares, Ralph, aos milhões. E você sabe por quê? Sabe por que voltamos à corte do Rei Rubro nessa novidade das trevas? Ralph sabia. Não era difícil somar 2 mais 2 quando se tinham dados suficientes. Quando se vira Ed enfiar o braço em um barril de fertilizante químico à procura dos bebês mortos que tinha certeza de que encontraria. O rei Herodes desta vez recebeu aviso antecipado. Ralph falou. É isso que você está me dizendo, não é? É a velha história do Messias, certo? Sentou-se, na dúvida se Ed o empurraria para o chão outra vez, quase desejando que o fizesse. Sua raiva estava voltando. É claro que era injusto criticar os delírios de um louco como se fosse uma peça ou um filme. Talvez fosse até blasfêmia. Mas Ralph se enfurecia com a ideia de que Ellen fora espancada por causa de uma história sem pé nem cabeça como aquela. Ed não o tocou. Simplesmente pôs-se de pé e limpou as mãos de maneira sistemática. Parecia estar se acalmando de novo. As chamadas pelo rádio foram aumentando de volume à medida que o carro de patrulha, que saíra do estacionamento do mercadinho, aproximava-se do meio-fio. Ed olhou para a rádio-patrulha, depois para Ralph, que estava se levantando. Você pode debochar, mas é verdade, disse sereno. E não é o rei Herodes, é o rei Rubro. Herodes foi apenas uma de suas encarnações. O rei Rubro passa de um corpo para outro, de uma geração para outra, como uma criança que usa pedras submersas para atravessar um riacho, Ralph, sempre à procura do Messias. Nunca o encontrou, mas desta vez pode ser diferente, porque Derry é diferente. Todas as linhas de força começaram a convergir para cá. Sei que é muito difícil acreditar em tudo isso, mas é verdade. O rei Rubro, Ralph pensou. Ah, Ellen, sinto muito. Que coisa mais triste. 2 homens, um fardado, outro a paisana, ambos presumivelmente tiras, saltaram da rádio-patrulha e se aproximaram de McGovern. Ralph localizou ainda mais 2 vestindo calças e camisas brancas de mangas curtas que saíam do mercadinho. Um tinha um braço passado pelas costas de Ellen, que caminhava com o cuidado exagerado dos recém-operados. O outro carregava Natalie. Os paramédicos ajudaram ela a embarcar na traseira da ambulância. O que levava a neném entrou atrás dela, enquanto o outro dirigiu-se ao assento do motorista. Ralph percebeu nos movimentos dos homens mais competência do que urgência, o que mostrava que Ellen estava bem. Talvez Ed não a tivesse machucado gravemente, desta vez pelo menos. O tira paisana, forte, os ombros largos, o bigode louro e as costeletas no estilo que Ralph classificou de antigo bar de americanos solteiros, aproximara-se de McGovern, a quem parecia ter reconhecido. Havia um largo sorriso no rosto desse tira paisana. Ed passou um braço pelos ombros de Ralph e afastou alguns passos dos homens da calçada. Não quero que eles nos ouçam, falou, baixando a voz até um simples murmúrio. Tenho certeza que não quer. Essas criaturas, centuriões, servidores do rei Rubro, não hesitam diante de nada. São impiedosos. Aposto que são. Ralph espiou por cima do ombro, em tempo de ver McGovern apontar para Ed. O homem forte concordou tranquilamente com a cabeça. Trazia as mãos enfiadas nas calças de sarja de algodão. Continuava a exibir um sorrisinho bondoso. Não se trata apenas de aborto. Não se engane. Não mais. Estão tirando os fetos de todos os tipos de mães. Não apenas das viciadas e das prostitutas. 8 dias, 8 semanas, 8 meses. Não faz diferença para os centuriões. A colheita prossegue dia e noite. A matança.
Tenho visto corpos de bebês em telhados, Ralph, debaixo de cercas, nos esgotos, boiando nos esgotos e no rio Kenduskeag. Seus olhos, enormes e verdes, brilhantes como um cascalho de esmeraldas, fitavam a distância. Ralph, ele cochichou. Às vezes, o mundo se enche de cores. Eu já vi depois que ele veio e me falou. Mas agora as cores estão escurecendo. Depois que quem veio e lhe falou, Ed. Falamos disso mais tarde. Ed respondeu pelo canto da boca, como um condenado em um filme de penitenciária. Em outras circunstâncias, a situação seria cômica. Um grande sorriso de apresentador de programa de auditório iluminou seu rosto, banindo a loucura tão convincentemente quanto o sol banha a noite. A mudança foi tão súbita como o amanhecer nos trópicos e apavorante como o inferno, mas mesmo assim Ralph encontrou consolo nela. Talvez ele, McGovern, Lois e todos os outros naquele trechinho da Avenida Harris que conheciam Ed, afinal não precisassem se culpar demais por não ter percebido a loucura dele antes. Porque Ed era bom ator. Ed realmente sabia representar. Aquele sorriso merecia um Oscar. Mesmo numa situação bizarra como aquela, o sorriso praticamente exigia retribuição. Oi! Ele cumprimentou os tiras. O fortão terminara a conversa com McGovern e os dois avançaram pelo gramado. Puxe uma coisa para sentar, pessoal. Ed saiu de trás de Ralph com a mão estendida. O tira-forte apaisano apertou-a, mantendo o sorrisinho bondoso no rosto. Edward de Pinot? Perguntou. Certo. Ed apertou a mão do tira de farda, que parecia um tanto espantado e, em seguida, voltou sua atenção para o fortão. Sou o sargento detetive John Leidecker, apresentou-se. Este é o policial Crisnell. Segundo consta, o senhor teve um probleminha aqui. Tive. Acho que está certo. Um probleminha. Ou, se quiser dar nome aos bois, me comportei como um animal. A risadinha abafada de Ed foi assustadoramente normal. Ralph lembrou-se dos psicopatas simpáticos que vira no cinema. George Sanders sempre fora particularmente bom nesse tipo de papel. E ficou imaginando se era possível um pesquisador inteligente enrolar um detetive caipira que dava a impressão de não ter ainda ultrapassado inteiramente a fase dos embalos de sábado à noite. Ralph temia horrivelmente que sim. Ellen e eu brigamos por causa de um abaixo-assinado. Ed ia dizendo. Uma coisa levou à outra. Cara, nem consigo acreditar que bati nela. Deixou cair os braços, como se quisesse transmitir seu desalento. Para não falar na confusão e vergonha. Leidecker sorriu para ele. Mentalmente, Ralph voltou ao confronto entre Ed e o homem do furgão azul, no verão anterior. Ed chamara o grandalhão de assassino. Chegara a acertar um tapa na cara dele e, ainda assim, o cara acabara olhando para Ed quase com respeito. Fora uma espécie de hipnose, e Ralph achava que estava vendo a mesma força em ação outra vez. As coisas se descontrolaram um pouco. É isso que o senhor está me dizendo? Leidecker perguntou simpaticamente. Foi mais ou menos o que aconteceu. Ed devia ter no mínimo 32 anos, mas seus olhos arregalados e a expressão inocente faziam parecer que ainda não atingira a idade mínima para comprar cerveja. Um momento. Ralph falou impulsivamente. O senhor não pode acreditar nisso. Ele é doido e perigoso. Ele acabou de me dizer... Esse é o Sr. Robert, certo? Leidecker perguntou a McGovern, desprezando Ralph inteiramente. É, confirmou McGovern, parecendo a Ralph insuportavelmente pomposo. Esse é Ralph Roberts. Leidecker finalmente olhou para Ralph. Vou querer falar com o senhor daqui a pouco, Sr. Roberts, mas, por ora, gostaria que fosse fazer companhia a seu amigo e ficasse quieto. Está bem? Mas, está bem? Mais zangado que nunca, Ralph caminhou com altivez até onde McGovern se encontrava. Isso não pareceu incomodar Leidecker nem um pouco. Ele se dirigiu ao policial Nell. Pode desligar a música, Chris, para podermos ouvir nossos pensamentos? Sim, senhor. O guarda fardado encaminhou-se para as caixas de som. Inspecionou os vários botões e interruptores.
Então cortou Deu na metade da canção sobre o cego que era o mago do pinball. Acho que estava meio alta. Ed parecia humilde. Me admira que os vizinhos não tenham reclamado. Tudo bem, a vida continua, Lydekker disse. E enviesou seu sorrisinho sereno para as nuvens que passavam pelo céu azul de verão. Que ótimo, Ralph pensou. O cara é caipira, mas é esperto. Ed, porém, concordava com a cabeça como se o detetive tivesse produzido não uma pérola de sabedoria, mas um colar inteiro. Lydekker remexeu no bolso e tirou um tubinho de palitos. Ofereceu-os a Ed, que recusou. Em seguida sacudiu o tubinho e tirou um e meteu-o no canto da boca. Então, falou, uma briguinha em família. É isso que está me dizendo? Ed concordou prontamente. Continuava a exibir o seu sorriso sincero, ligeiramente embaraçado. Na verdade, foi mais que uma discussão. Uma discussão Lydekker concordava e sorria. Mas antes de prosseguir, senhor de Penot. Ed, por favor. Antes de prosseguir, senhor de Penot, gostaria de lhe avisar que tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor, compreende? No tribunal. E também que tem direito a um advogado. O sorriso simpático mais embaraçado de Ed. Nossa, que foi que eu fiz? Pode me ajudar a esclarecer? Vacilou por instantes. Foi então substituído por um olhar apertado e avaliador. Ralph olhou para McGovern e o alívio que viu nos olhos de Bill espelhou o que ele próprio sentia. Lydekker, afinal, talvez não fosse tão caipira assim. Por Deus, para que eu iria querer um advogado? Perguntou Ed. Deu meia volta e experimentou o sorriso embaraçado em Crisnell, que continuava postado ao lado da caixa de som na varanda. Não sei, talvez o senhor também não saiba, respondeu Lydekker, ainda sorrindo. Só estou lhe dizendo que pode chamar um, e que se não tiver dinheiro para isso, a cidade de Derry lhe fornecerá um advogado. Mas eu não. Lydekker concordou e sorriu. Tudo bem, claro, como quiser. Mas esses são os seus direitos. O senhor compreendeu seus direitos conforme os expliquei, senhor de Penot? Ed ficou imóvel um momento, os olhos repentinamente arregalados e de novo vagos. A Ralph, ele parecia um computador humano, tentando processar uma carga enorme e complicada de informações. Só então pareceu registrar o fato de que sua encenação não estava produzindo efeito. Deixou cair os ombros. O olhar vago foi substituído por um ar de infelicidade demasiado real para inspirar dúvidas. Mas Ralph duvidou a si mesmo. Tinha que duvidar. Vira a loucura no rosto de Ed antes de Lydekker e Nell chegarem. E Bill McGovern também vira. Contudo, duvidar não era o mesmo que não acreditar. E Ralph tinha a impressão de que, em algum nível da consciência, Ed sinceramente se arrependia de ter espancado Ellen. Pensou. Da mesma forma que, em algum nível, ele sinceramente acredita que os tais centuriões estão transportando carregamentos de fetos para o aterro de Newport. E que as forças do bem e do mal estão se reunindo aqui em Derry para encenar um drama que está se desenrolando em sua mente. Título: A Profecia 5, na corte do rei rubro. Ainda assim, não conseguia deixar de sentir, mesmo com relutância, uma certa simpatia por Ed de Penot, que visitara Caroline religiosamente 3 vezes por semana durante sua última internação no hospital Derry Home, que sempre lhe levara flores e sempre a beijara no rosto ao sair. Continuara a lhe dar aquele beijo até quando o cheiro da morte já começava a envolvê-la, e Caroline jamais deixara de segurar a mão dele e lhe retribuir com um sorriso de gratidão. Obrigada por lembrar que ainda sou um ser humano, o sorriso dizia, e obrigada por me tratar como tal. Aquele era o Ed que Ralph considerara amigo e achava, ou talvez fosse apenas uma esperança, que aquele Ed continuava a existir. Acho que me meti numa encrenca, não foi? Perguntou a Lydekker suavemente. Bem, vejamos. Lydekker falou, ainda sorrindo. O senhor arrancou 2 dentes de sua mulher. Parece que fraturou o malar dela. Aposto o relógio do meu avô como ela sofreu uma contusão. Além de uma variedade de ferimentos localizados, cortes, hematomas e uma pelada estranha acima da têmpora direita. Que foi que o senhor tentou fazer?
Arrancar o couro cabeludo de sua mulher? Ed ficou calado, os olhos verdes fixos no rosto de Lady Decker. Ela vai passar a noite no hospital sob observação porque um cretino quase a matou de pancada. E todos parecem concordar que o cretino foi o senhor de Penaud. Vejo sangue em suas mãos e o sangue em seus óculos. E tenho que confessar que também acho que provavelmente foi o senhor. Então, o que é que o senhor acha? O senhor me parece um homem inteligente. O senhor não acha que se meteu numa encrenca? Lamento ter batido nela, falou Ed. Não tive a intenção. E se eu ganhasse 25 centavos cada vez que ouço isso, nunca mais teria que pagar uma bebida com o dinheiro do meu salário. Estou prendendo o senhor sob acusação de agressão de 2º grau, senhor de Penaud, também conhecida por agressão doméstica. A acusação está configurada na lei estadual do Maine que trata da violência doméstica. Gostaria que me confirmasse mais uma vez que lhe informei dos seus direitos. Informou. Ed respondeu numa voz sumida e infeliz. O sorriso perplexo ou não desaparecera. O senhor me informou. Vamos levá-lo para a delegacia de polícia e registrar a ocorrência, disse Lady Decker. Em seguida, o senhor pode dar um telefonema e providenciar a fiança. Chris, quer levar ele para o carro? Nell aproximou-se de Ed. O senhor vai criar algum problema, senhor de Penaud? Não, respondeu Ed com a mesma voz sumida. E Ralph viu uma lágrima escorrer de seu olho direito. Ele a enxugou distraidamente com o punho. Nenhum problema. Ótimo. Nell exclamou animada e acompanhou-o até a rádio-patrulha. Ed olhou para Ralph ao cruzar a calçada. Sinto muito, amigo velho, disse e entrou no banco traseiro do carro. Antes que o policial Nell fechasse a porta, Ralph reparou que não havia maçaneta no lado de dentro. 2. Muito bem, disse Lady Decker, voltando-se para Ralph e estendendo a mão. Lamento ter parecido meio brusco, Sr. Roberts, mas às vezes esses sujeitos são volúveis. Os que parecem sóbrios são os que mais preocupam, porque nunca se pode prever o que farão. John Lady Decker. Johnny foi meu aluno quando ensinei no Community College, disse McGovern. Agora que Ed de Penaud estava bem guardado na traseira da rádio-patrulha, ele parecia quase tonto de alívio. Bom aluno. Fez um excelente trabalho de final de período sobre a cruzada infantil. Prazer em conhecê-lo, falou Ralph, apertando a mão de Lady Decker. E não se preocupe, não me ofendi. O senhor foi um louco em vir aqui enfrentá-lo, sabe? Lady Decker disse cordialmente. Eu estava uma fera, e continuo uma fera. Compreendo os seus sentimentos. E o senhor escapou de boa, isso é o mais importante. Não, Ellen é o mais importante. Ellen e a neném. Estou com o senhor. Mas me conte o que conversava com o senhor de Penaud antes de chegarmos aqui, Sr. Roberts. Ou posso chamá-lo de Ralph? Ralph, por favor. Ele repassou a conversa com Ed, tentando resumi-la. McGovern, que ouvira uma parte da conversa, apenas escutou em assombrado silêncio. Cada vez que Ralph olhava para ele, surpreendia-se desejando que Bill estivesse usando o Panamá. Parecia mais velho sem o chapéu, quase um ancião. Bom, sem dúvida isso parece bem esquisito, não acha? Lady Decker comentou quando Ralph concluiu. O que vai acontecer? Ele vai para a cadeia? Não devia ir para a cadeia. Devia ser recolhida a um hospício. Provavelmente devia. Lady Decker concordou. Mas há uma grande distância entre o que devia ser e o que vai ser. Ele não vai para a cadeia, nem vai para o hospício de Sunnyvale. Esse tipo de coisa só acontecia em filmes antigos. O melhor que se pode esperar é que faça uma terapia por ordem judicial. Mas Ellen não lhe disse? A moça não disse nada e não tentamos interrogá-la no mercadinho. Sentia muitas dores, físicas e emocionais. É claro, falou Ralph, que burrice a minha. Ela poderá corroborar o seu depoimento mais tarde, mas talvez não faça isso. As vítimas de violência doméstica costumam se fechar, sabe? Felizmente, isso não faz grande diferença pela nova lei. Não há dúvidas sobre a culpa dele. Você e a moça do mercadinho aqui da rua podem testemunhar sobre o estado da senhora de Penaud e sobre quem ela disse que a deixou naquele estado. Eu posso testemunhar que o marido da vítima tinha sangue nas mãos. E melhor ainda, que ele disse as palavras mágicas. Cara, nem posso acreditar que bati nela.
Gostaria que você viesse à delegacia. Talvez amanhã de manhã, se lhe convier, para eu tomar seu depoimento completo, Ralph. Mas isso é só para preencher os claros. Basicamente, o caso está pronto. Leidecker tirou o palito da boca, partiu, atirou-o na sarjeta e puxou novamente o tubo do bolso. Quer um? Não, obrigado. Ralph respondeu com um breve sorriso. Não o culpo. Hábito nojento, mas estou tentando parar de fumar, o que é um hábito muito pior. O problema com caras como o de Pinot é que eles são espertos demais para seu próprio bem. Eles se excedem, machucam alguém e depois recuam. Se alguém chega logo depois da explosão, como aconteceu com você, Ralph, praticamente pode surpreendê-los de cabeça erguida, ouvindo música, tentando voltar ao normal. Foi assim mesmo, concordou Ralph. Exatamente assim. É uma encenação que os espertos sustentam durante um bom tempo. Parecem cheios de remorsos, estarrecidos com seus atos, decididos a se emendar. São persuasivos, charmosos, e muitas vezes é praticamente impossível perceber sob a sua boa vontade que são doidos varridos. Até mesmo casos extremos, como o Ted Bundy, por vezes conseguem parecer normais durante anos. A boa notícia é que não há muitos caras como o Ted Bundy aí fora, apesar dos muitos livros e filmes sobre homicidas psicopatas. Ralph deu um suspiro profundo. Que trapalhada! É, mas veja o lado bom do caso. Vamos poder manter o marido longe dela, pelo menos por algum tempo. Será solto antes do jantar, mediante uma fiança de $25. Mas... $25? McGovern exclamou. Parecia ao mesmo tempo chocado e descrente. Só isso? É, Leidecker confirmou. Falei a Ed Pinot sobre agressão em segundo grau porque isso intimida. Mas, no estado do Maine, espancar mulher é apenas um delito leve. Mesmo assim, inserir uma nova cláusula na lei bem jeitosa, disse Crisnell, reunindo-se ao grupo. Se de Pinot quiser pagar a fiança, terá que concordar que não terá o menor contato com a mulher até que o caso seja julgado. Não pode voltar para casa, abordá-la na rua, nem mesmo lhe telefonar. Se não concordar, continua preso. Mas supunha que ele concorde e volte de qualquer jeito. Ralph perguntou. Então ferramos ele, falou Nell. Porque aí será um delito grave. Ou pode ser, se o promotor público quiser bancar o durão. Em todo caso, o cara que diz respeito ao acordo de fiança para agressões domésticas em geral passa bem mais do que uma simples tarde na cadeia. E esperamos que a esposa que ele visitar, violando o acordo, continue viva até a data do julgamento, disse McGovern. É, lamentou Leidecker sinceramente. Às vezes isso é um problema. 3. Ralph voltou para casa e se sentou diante da TV, olhando-a sem ver durante mais de uma hora. Levantou-se no intervalo para ver se havia uma Coca-Cola na geladeira. Suas pernas vacilaram e ele teve que apoiar-se na parede para não cair. Tremia dos pés à cabeça e se sentia desconfortavelmente prestes a vomitar. Compreendia que isso era apenas uma reação retardada, mas a fraqueza e o enjoo ainda assim o assustaram. Sentou-se outra vez. Respirou profundamente durante 1 minuto, com a cabeça abaixada e os olhos fechados. Então se levantou, dirigindo-se lentamente para o banheiro. Encheu a banheira de água morna e ficou de molho até ouvir o programa Night Court, o primeiro dos seriados de comédia da tarde, começar na TV. Por essa altura, a água da banheira praticamente gelara, e Ralph aproveitou para sair. Enxugou-se, vestiu uma roupa limpa e decidiu que um jantar leve era uma boa pedida. Ligou para baixo, imaginando que talvez McGovern quisesse lhe fazer companhia, mas não obteve resposta. Ralph pôs uns ovos para cozinhar e ligou para o hospital Derry Home do telefone junto ao fogão. Sua ligação foi transferida para uma mulher no serviço de pacientes que verificou no computador, confirmando que estava certo. Ellen de Pinot dera entrada no hospital. De acordo com o registro de entrada, seu estado era bom. Não fazia ideia de quem estava tomando conta da neném da senhora de Pinot. Só sabia que não havia nenhuma Natalie de Pinot nos registros. Não, Ralph não poderia visitar a senhora de Pinot aquela noite, mas não porque o médico tivesse proibido. A própria senhora de Pinot dera aquela ordem. Por que ela faria uma coisa dessas? Ralph começou a perguntar, mas desistiu. A mulher no serviço de pacientes provavelmente lhe diria que lamentava muito, mas não havia aquela informação no computador.
Ralph concluiu que havia respostas no seu computador, aquele entre as suas orelhas, de tamanho econômico. Ellen não queria visitas porque se sentia envergonhada. Nada do que acontecera fora por sua culpa, mas Ralph duvidava que isso alterasse seus sentimentos. Fora vista por metade da Avenida Harris como o boxeador massacrado, cambaleando depois do juiz ter suspendido a luta. Fora levada para o hospital em uma ambulância, e o marido, o pai de sua filha, era o responsável. Ralph esperava que no hospital lhe desse alguma coisa para ajudá-la a dormir aquela noite. Tinha a impressão de que as coisas talvez pudessem parecer a Ellen menos ruins pela manhã. Deus sabia que não poderiam parecer muito piores. Diabos! Gostaria que alguém me desse alguma coisa para me ajudar a dormir esta noite, pensou. Então vá consultar o Dr. Leishfield, seu idiota. Outra parte de sua mente respondeu na hora. A mulher no serviço de pacientes estava perguntando a Ralph se poderia lhe ser útil em mais alguma coisa. Ralph disse que não e ia começar a lhe agradecer quando a linha fez clique em seu ouvido. Simpática, Ralph comentou. Muito simpática. Também desligou. Apanhou uma colher e devagarinho mergulhou os ovos na água. 10 minutos depois, quando ia se sentar, os ovos cozidos deslizando pelo prato e parecendo as maiores pérolas do globo, o telefone tocou. Pousou o prato na mesa e atendeu a chamada. Alô? Silêncio, interrompido apenas por uma respiração. Alô? Ralph repetiu. Escutou mais uma vez a respiração, suficientemente alta para parecer um soluço aspirado. Em seguida, outro clique em seu ouvido. Ralph desligou e ficou parado, olhando o telefone por alguns segundos, o aborrecimento formando em sua testa 3 linhas ascendentes de vincos. Vamos, Ellen, disse. Ligue outra vez para mim, por favor. Então voltou para a mesa, sentou-se e começou a comer o seu jantarzinho de solteiro. 4. 15 minutos mais tarde, estava lavando a pouca louça que usara, quando o telefone tornou a tocar. Não vai ser ela, pensou, enxugando as mãos numa toalha de pratos e atirando-a sobre o ombro, a caminho do telefone. Nem pensar que é ela. Provavelmente Lois ou Bill, mas uma outra parte dele não pensava assim. Oi, Ralph. Alô, Ellen. Fui eu ainda há pouco. Sua voz estava rouca, como se tivesse bebido ou chorado, e Ralph achava que não permitiriam bebida no hospital. Calculei isso. Ouvi sua voz e não pude... Tudo bem, eu compreendo. Compreende? Ela soluçou sentidamente. Acho que sim. A enfermeira passou aqui e me deu um analgésico. E bem que eu precisava. Meu rosto está doendo para valer. Mas não quis tomá-lo até ligar para você outra vez e dizer o que preciso dizer. A dor esgota, mas é um incentivo e tanto. Ellen, você não precisa dizer nada. Mas teve receio que ela falasse, e teve receio do que diria. Receio de descobrir que resolvera brigar com ele porque não podia brigar com Ed. Preciso sim. Tenho que lhe agradecer. Ralph se apoiou na lateral da porta e fechou os olhos por um momento. Sentiu-se aliviado, mas inseguro quanto ao que responder. Estivera preparado para dizer lamento que você pense assim, Ellen, na voz mais calma que pudesse. Tão certo que estava que ia começar lhe perguntando por que não cuidava da própria vida. Como se ela tivesse lido seus pensamentos e quisesse lhe dizer que não estava completamente isento de culpa, Ellen continuou. Passei a maior parte do tempo a caminho daqui, no registro de entrada, e também a primeira hora no quarto, muito aborrecida com você. Liguei para Candy Shoemaker, minha amiga da rua Kansas, e ela veio buscar Nete. Vai passar a noite com ela. Queria saber o que acontecera, mas não quis lhe contar. Só queria ficar deitada aqui, furiosa por você ter ligado para a polícia, mesmo depois de eu lhe dizer para não fazer isso. Ellen, me deixe terminar para eu poder tomar minha pílula e ir dormir, está bem? Está bem. Logo depois que Candy foi embora com a neném, Nete não chorou, graças a Deus. Não sei se eu teria aguentado seu choro. Uma mulher entrou. A princípio eu pensei que entrara no quarto errado, porque eu não fazia a menor ideia de quem fosse. E quando concluí que viera me ver, disse que não queria visitas. Ela não ligou. Fechou a porta e levantou a saia, de modo que eu pudesse ver sua coxa esquerda. Havia uma cicatriz profunda descendo pela perna, praticamente do quadril ao joelho. Ela me contou que se chamava Gretchen Tilbury, que era assistente de agressão doméstica na Woman Care,
e que o marido abrira sua perna com uma faca de cozinha em 1978. Disse que se o vizinho do apartamento de baixo não tivesse feito um torniquete, ela teria sangrado até morrer. Falei que lamentava muito, mas que não queria discutir minha situação até ter tido tempo de refletir. Ellen fez uma pausa e depois continuou. Mas isso era mentira, você sabe. Já tinha tido tempo bastante para refletir porque Ed me bateu pela primeira vez há 2 anos, pouco antes de eu engravidar de Nete. Eu fui adiando. Não consigo imaginar por que uma pessoa faria isso, Alfie comentou. Essa senhora? Bem, eles devem ensinar gente como ela a desmontar as defesas de uma pessoa. Alfie sorriu. Acho que isso é a metade do treinamento. Ela disse que eu não podia adiar, que tinha uma situação difícil nas mãos e precisava começar a enfrentá-la imediatamente. Respondi que fizesse o que fizesse, não precisava consultá-la antes, nem escutar seu papo furado só porque o marido a ferira no passado. Quase lhe disse que provavelmente a ferira porque ela não queria calar a boca, e ir embora e deixá-lo em paz. Dá para acreditar? Mas eu estava muito puta da vida, Ralph. Cheia de dores, confusa, envergonhada, mas principalmente muito puta. Acho que é uma reação normal. Ela me perguntou como iria me sentir, não com relação a Ed, mas a mim própria. Se voltasse para Ed, ele me batesse de novo. Então perguntou como ia me sentir se voltasse para Ed e ele batesse em Nete. Fiquei furiosa. Ainda estou furiosa. Ed jamais encostou um dedo em Nete, e eu sei disso. Ela concordou e retrucou. Isso não quer dizer que nunca vai encostar, Ellen. Sei que você não quer pensar no assunto, mas precisa. E se você tiver razão? Suponha que ele jamais dê nenhuma palmadinha na mão dela. Você quer que ela cresça vendo o pai bater em você? Você quer que ela cresça vendo o que viu hoje? E isso me fez calar, de vez. Lembrei da cara de Ed quando ele tornou a entrar em casa. Como percebi assim que vi a cara dele branca. O jeito com que mexia a cabeça. Como um galo. Ralph murmurou. O quê? Nada, continue. Não sei o que foi que o fez explodir. Já nem sei mais, mas percebi que ia descarregar em mim. Não há nada que se possa fazer ou dizer para impedi-lo quando atinge um determinado ponto. Corri para o quarto, mas ele me agarrou pelos cabelos, arrancou um punhado. Gritei e Natalie estava sentada na cadeirinha alta, sentada ali nos observando. E quando eu gritei, ela gritou. Ellen se descontrolou e caiu num choro incontido. Ralph aguardou com a testa apoiada na lateral da porta entre a cozinha e a sala de visitas. Usou a ponta da toalha de um prato que pendurara no ombro para enxugar as próprias lágrimas, quase sem pensar no que fazia. Em todo caso, Ellen disse quando conseguiu falar de novo. Acabei conversando com a mulher quase 1 hora. Ela se sustenta com o trabalho que faz no serviço de assistência às vítimas. Dá para acreditar? Dá, disse Ralph. É um bom serviço, Ellen. Vou vê-la outra vez amanhã, na Woman Care. É uma ironia, sabe, essa minha ida lá. Quero dizer, se eu não tivesse assinado aquilo, se não fosse o abaixo-assinado, teria sido outra coisa qualquer. Ela suspirou. Acho que é verdade, Ralph. É verdade. De qualquer modo, Gretchen disse que não posso resolver os problemas de Ed, mas que posso começar a resolver alguns dos meus. Ellen recomeçou a chorar, até que suspirou profundamente. Me desculpe. Chorei tanto hoje que nunca mais quero chorar. Eu disse a ela que gostava do Ed. Sentia vergonha de confessar isso, e nem mesmo tenho certeza se é verdade, mas me parece verdade. Disse que gostaria de dar a ele outra chance. Ela respondeu que com isso estava obrigando a Natalie a dar ao pai mais uma chance também. E isso me fez pensar na neném sentada ali na cozinha, com a carinha toda suja de purê de espinafre, berrando a plenos pulmões enquanto o Ed me batia. Meu Deus, detesto o jeito que gente como ela tem de encurralar a pessoa num canto sem deixar saída. Ela está tentando lhe ajudar, e só. Detesto isso também. Estou muito confusa, Ralph. Talvez você não saiba, mas estou mesmo. Uma risadinha frouxa percorreu a linha telefônica. Tudo bem, Ellen. É natural que se sinta confusa. Pouco antes de ir embora, ela me falou de High Ridge. No momento, parece ser o lugar ideal para mim. O que é? Uma espécie de pousada. Ela quis deixar claro que era uma casa e não um abrigo para mulheres espancadas.
Oficialmente acho que essa é a minha condição agora. Desta vez a risadinha frouxa chegou muito próxima de um soluço. Posso levar Nete comigo se eu for, e esse é meu maior atrativo. Onde fica o lugar? No campo, para os lados de Newport, eu acho. Acho que já sabia. É claro que sabia. Hen Davenport lhe falara durante o comercial da Woman Care. Eles prestam assistências às famílias, abuso de mulheres e crianças, dirigem um abrigo para as mulheres espancadas nos limites de Derry com Newport. De repente, o Woman Care parecia invadir todos os cantos de sua vida. Ed, sem dúvida, teria visto sinistras implicações na coincidência. Aquela Gretchen Tibury não é fácil, Ellen estava dizendo. Pouco antes de sair, me disse que não havia mal nenhum em amar o Ed. Não pode haver mal nenhum, disse, porque o amor não é uma coisa que jorre de uma torneira que se abre e fecha à vontade. Mas era preciso me lembrar que meu amor não poderia curá-lo, que nem mesmo o amor de Ed por Natalie poderia curá-lo, e que nenhum amor no mundo alterava minha responsabilidade de cuidar de minha filha. Fiquei deitada pensando nisso. Acho que preferia ficar sentindo raiva. Sem dúvida nenhuma, seria mais fácil. Ralph concordou. Imagino que sim. Ellen, por que você não toma sua pílula agora e esquece o caso por algumas horas? Vou fazer isso, mas primeiro queria lhe agradecer. Você sabe que não precisa agradecer. Acho que não sei, ela respondeu, e Ralph ficou satisfeita ao ouvir um toque de emoção na voz da moça. Significava que o essencial em Ellie de Pinot continuava vivo. Minha raiva de você ainda não passou, mas estou satisfeita que não me tenha atendido quando lhe pedi para não chamar a polícia. Era só porque eu estava com medo, sabe? Medo. Ellen, Sua voz estava abafada, mal podia se controlar. Pigarreou e tentou de novo. Eu só não queria ver você se machucar mais do que já se machucara. Quando vi você atravessar o estacionamento com o rosto ensanguentado, tive receio que... Não fale desse pedaço, por favor. Vou chorar se você falar, e não aguento mais chorar. Está bem. Ele queria fazer mil perguntas sobre Ed, mas evidentemente não era a hora. Posso ir visitá-la amanhã? Houve uma breve hesitação e em seguida ela respondeu. Acho que não. Por ora não. Tenho que pensar em muita coisa, tomar decisões, e vai ser bem difícil. Manterei contato, Ralph. Está bem? Claro, ótimo. Que vai fazer com a casa? O marido de Candy vai fechá-la. Dê-lhe as minhas chaves. Gretchen Tibury disse que Ed não tem o direito de voltar à casa para nada, nem mesmo para buscar o talão de cheques ou uma muda de roupa. Se quiser alguma coisa, tem que entregar uma lista e a chave a um policial que vai buscar. Suponho que Ed vá se mudar para Fresh Harbor. Há muitas casas lá para os empregados do laboratório. Uns chalézinhos, até bonitinhos. O breve toque de emoção que Ralph ouvira em sua voz desaparecera já fazia tempo. Ellen parecia deprimida, desamparada e muito cansada. Ellen, fiquei muito feliz com seu telefonema. E aliviado, não vou mentir. Agora vá dormir um pouco. E você, Ralph? Perguntou inesperadamente. Você está conseguindo dormir um pouco ultimamente? A surpreendente mudança de foco levou a uma sinceridade que de outra forma não teria conseguido expressar. Um pouco, mas talvez não tanto quanto preciso. Acho que não tanto quanto preciso. Bem, se cuide. Você foi muito corajoso hoje, como aqueles cavaleiros da lenda do rei Arthur. Mas acho que até mesmo Sir Lancelot tinha que dar um tempo de vez em quando. Ele comoveu-se com o comentário e achou-o engraçado. Uma imagem momentânea, muito nítida, perpassou sua mente. Ralph Roberts de armadura montando um cavalo alvíssimo, enquanto Bill McGovern, seu fiel escudeiro, seguia atrás dele num pônei, trajando o colete de couro e o elegante chapéu Panamá. Muito obrigado, querida, falou. Acho que essa é a coisa mais carinhosa que alguém me disse desde que Lyndon Johnson foi presidente. Uma ótima noite para você, está bem? Para você também. Ela desligou. Ralph ficou olhando pensativo para o telefone por um momento. Depois recolocou-o no gancho. Talvez tivesse uma boa noite. Depois de tudo que acontecera naquele dia, bem que merecia. Por ora pensou em descer, sentar na varanda, contemplar o pôr do sol e deixar o depois para depois. 5. McGovern estava de volta
estirado na varanda em sua cadeira favorita. Observava alguma coisa mais adiante na rua e não se virou imediatamente quando seu vizinho de cima apareceu. Ralph acompanhou seu olhar e viu uma ambulância azul estacionada a meio quarteirão de distância, do mesmo lado da Avenida Harris em que ficava o mercadinho. Trazia nas portas traseiras os dizeres Dairy Medical Services em grandes letras brancas. Oi, Bill, Ralph disse, atirando-se em sua cadeira. A de balanço, que Lois Chase sempre usava quando vinha, ficava entre os dois. Uma brisinha de fim de tarde começara a soprar, deliciosamente fresca depois do calor da tarde, e balançava caprichosamente a cadeira vazia para frente e para trás. Oi, McGovern respondeu, dando uma espiada em Ralph. Já ia desviar o olhar, mas voltou para uma segunda tomada. Cara, é melhor começar a prender com alfinetes essas bolsas debaixo dos olhos. Daqui a pouco vai pisar nelas se não se cuidar. Ralph achou que provavelmente o comentário deveria parecer um dos bons motes cáusticos pelos quais McGovern era famoso na rua, mas a expressão em seus olhos era de genuína preocupação. Foi um dia de cão, falou. Contou a McGovern um telefonema de Ellen, suprimindo que talvez pudesse constrangê-la se McGovern soubesse. Bill nunca estivera entre os favoritos de Ellen. Que bom que ela está bem, comentou McGovern. Vou lhe dizer uma coisa, Ralph. Você me deixou impressionado hoje, quando saiu marchando pela rua daquele jeito, que nem Gary Cooper em matar ou morrer. Talvez não tenha sido muito sensato, mas foi de uma firmeza. Calou-se. Para falar a verdade, fiquei assombrado com você. Era a segunda vez em 15 minutos que alguém chegara muito próximo de chamar Ralph de herói. Sentiu-se constrangido. Eu estava furioso demais com Ed. Por isso só percebi a burrice que estava fazendo depois. Onde esteve, Bill? Liguei para você há pouco. Saí caminhando pela extensão da Harris, disse McGovern. Acho que para tentar descarregar um pouco da tensão. Estou com uma dorzinha de cabeça e enjoo desde a hora em que o Johnny Lee Decker e o outro levaram Ed. Ralph concordou com a cabeça. Eu também. Verdade? McGovern se mostrou surpreso e um tanto cético. Verdade, confirmou com um ar de riso. Em todo caso, Fay Shaping estava na área de piquenique onde aqueles coroas costumavam se sentar na época de calor e me convenceu a jogar uma partida de xadrez. Que figura aquele cara, Ralph? Acha que é a reencarnação de Rui Lopes, mas o jogo dele está mais para sopiceios e não para de falar um segundo. Mas o Fay é um cara legal, Ralph disse baixinho. McGovern pareceu não tê-lo ouvido. E aquele horrendo do Dorrance Mastella estava lá também, prosseguiu. Se estamos velhos, ele então já virou um fóssil. Fica parado junto à cerca que separa a área de piqueniques do aeroporto com um livro de poesia nas mãos, espiando os aviões decolarem e pousarem. Você acha que ele realmente lê aqueles livros que carrega ou aquilo é só um enfeite? Boa pergunta, disse Ralph, mas estava pensando na palavra que McGovern empregara para descrever Dorrance. Horrendo. Não era a que Ralph teria usado, mas não havia dúvida de que o velho Dor era original. Não era bem senil, ou pelo menos Ralph não achava que era. Era mais como se as poucas coisas que dizia saíssem de uma mente ligeiramente fora de esquadro e de uma percepção ligeiramente distorcida. Lembrou-se que Dorrance estava lá naquele dia do verão passado em que Ed colidira com o cara do furgão. À época, achara que a chegada de Dorrance tinha dado o toque de excentricidade que faltava ao espetáculo. E Dorrance dissera uma coisa engraçada. Ralph tentou lembrar-se do que era, mas não conseguiu. McGovern voltara a espiar a rua, onde um rapaz de macacão cinzento acabara de sair assoviando da casa diante da qual estacionara a ambulância da Medical Services. O rapaz, na força dos seus 24 anos, como se jamais tivesse precisado de um serviço médico na vida, empurrava um carrinho com um comprido cilindro verde. Aquele é o vazio, disse McGovern. Você perdeu a entrada do cheio. Um segundo homem, também de macacão, saiu pela porta da frente da pequena casa, que combinava de maneira infeliz paredes amarelas e ornatos cor-de-rosa. Parou na entradinha um momento, a mão na maçaneta, aparentemente falando com alguém dentro da casa. Então bateu a porta e correu, ágil pelo caminho. Chegou em tempo de ajudar o colega a erguer o carrinho com o cilindro e embarcá-los na traseira da ambulância. Oxigênio? Ralph perguntou. McGovern confirmou com a cabeça. Para a senhora Locker?
McGovern confirmou outra vez, observando os funcionários do Medical Services baterem as portas da ambulância e pararem para conversar sem pressa à luz poente. Frequentei a escola primária e a secundária com May Locker, lá em Cardwell, terra dos fortes e das vacas. Éramos apenas 5 na turma que se formou. Naquele tempo, ela era chamada de assanhada, e caras como eu de afrescalhados. Naquela época divertidamente antiga, gay era a palavra que se usava para elogiar a árvore de Natal depois de enfeitá-la. Ralph baixou os olhos para as mãos, constrangido e mudo. Naturalmente sabia que McGovern era homossexual há anos, mas Bill nunca falara disso em voz alta até esta noite. Ralph gostaria que tivesse guardado essa conversa para outro dia. Preferivelmente em um dia em que Ralph não se sentisse como se o cérebro tivesse sido substituído por recheio de edredom. Isso foi há séculos, McGovern disse. Quem teria pensado que viríamos dar com os costados nas praias da Avenida Harris? Ela tem efizema, não é? Acho que foi isso que ouvi dizer. É, uma dessas doenças que não param de proliferar. Sem dúvida, envelhecer não é tarefa para maricas, não é? Não, não é. Ralph concordou e então sua mente percebeu a verdade com repentina força. Era em Caroline que pensava, e no terror que sentira ao entrar chapinhando no apartamento com os tênis encharcados e a encontrar caída, o corpo metade na cozinha, metade fora. De fato, no mesmo lugar em que ficara parado durante a maior parte da conversa com Ellen. Enfrentar Ed de Pinot não fora nada, comparado ao terror que sentira no momento em que teve certeza de que Caroline estava morta. Lembro do tempo em que eles traziam oxigênio para May a cada 2 semanas mais ou menos, disse McGovern. Agora vem toda segunda e quinta noite, como um relógio. Vou visitá-la quando posso. Às vezes leio para ela os artigos das revistas femininas, os mais chatos que se pode imaginar, e outras vezes apenas ficamos sentados conversando. Ela diz que tem a sensação de que seus pulmões estão se enchendo de algas. Não vai demorar muito agora. Um dia desses eles virão e, em vez de carregar um cilindro vazio de oxigênio na traseira da caminhonete, vão carregar May. Vão levá-la para o Dairy Home e será o fim. Foi cigarro? Ralph perguntou. McGovern brindou com um olhar tão alheio àquele rosto magro e sereno que Ralph levou algum tempo para perceber que era desprezo. May Perrault jamais fumou um cigarro na vida. Está pagando o preço de ter trabalhado 20 anos na tinturaria de uma fábrica em Corina e outros 20 anos operando o abridor de fibras têxteis em outra fábrica em Newport. É algodão, lã e nylon que dificultam sua respiração, e não algas. Os 2 rapazes do Dairy Medical Services entraram na ambulância e partiram. O Maine é o refúgio do Nordeste dos Apalaches, Ralph. Muita gente não se dá conta disso, mas é verdade. E May está morrendo de uma doença apalachiana, enfisema têxtil. Que coisa triste. Acho que ela significa muito para você. McGovern riu com deboche. Não. Eu a visito porque, por acaso, ela é o último pedaço visível da minha juventude mal gasta. Às vezes leio para ela e sempre consigo engolir 1 ou 2 dos seus biscoitos de aveia secos e velhos, mas não passa disso. Minha preocupação é seguramente egoísta, posso lhe garantir. Seguramente egoísta, Ralph pensou. Que frase mais esquisita. Que frase mais McGovern. Mas vamos esquecer a May, disse McGovern. A pergunta que se ouve na boca de todos os americanos em todo o mundo é o que vamos fazer com você, Ralph. O uísque não produziu efeito, não foi? Não, respondeu Ralph. Receio que não. Você fez uma tentativa para valer? Ralph confirmou com a cabeça. Mas precisa fazer alguma coisa para remover essas bolsas debaixo dos olhos, ou jamais conquistará a linda Lois. McGovern estudou a reação de Ralph ao seu comentário e suspirou. Não foi tão engraçado assim, Nem um pouco. E depois, esse foi um longo dia. Desculpe. Tudo bem. Ficaram sentados em afável silêncio por algum tempo, observando as idas e vindas daquele trecho da Avenida Harris. 3 meninas pulavam a amarelinha no estacionamento do mercadinho de fronte. A senhora Perrine estava ali perto, empertigada como uma sentinela, vigiando as meninas. Um menino com a pala do boné de um time de beisebol virado para trás passou, batendo com as mãos o ritmo do seu Walkman. 2 garotos brincavam de atirar um disco de plástico um para o outro diante da casa de luz. Um cachorro latia. Em algum lugar,
uma mulher gritava para o Sam pegar a irmã e ir para dentro. Era a serenata habitual da vida da rua, nem mais nem menos, mas para Ralph tudo soava estranhamente falso. Talvez porque, ultimamente, se acostumara demais a ver a Avenida Harris vazia. Virou-se para McGovern e disse: Sabe qual foi a primeira coisa que pensei quando vi você no estacionamento do mercadinho hoje à tarde? Apesar de tudo o que estava acontecendo? McGovern sacudiu a cabeça. Fiquei imaginando onde teria metido o diabo do chapéu, o Panamá. Você ficou muito esquisito sem chapéu. Parecia nu. Agora conte a verdade, filho. Onde foi que escondeu a tampa de sua cabeça? McGovern levou a mão ao alto da cabeça, onde os fios restantes dos cabelos brancos, finos como os de um bebê, estavam cuidadosamente penteados da esquerda para a direita, cobrindo o crânio cor-de-rosa. Não sei, respondeu. Dei por falta dele hoje de manhã. Quase sempre me lembro de deixá-lo em cima da mesa junto à porta de entrada quando chego, mas não está lá. Imagino que eu tenha largado em outro lugar desta vez, mas exatamente onde não consigo atinar. Mais alguns anos e vou estar andando por aí de cuecas porque não consigo me lembrar onde deixei as calças. Tudo isso faz parte da maravilhosa experiência de envelhecer, certo, Ralph? Ralph concordou com a cabeça e riu, pensando que de todas as pessoas idosas que conhecia, e conhecia mais de 30 em nível de caminhada pelo parque ou lá como vai, Bill McGovern era a que mais reclamava da velhice. Parecia encarar a juventude perdida e a meia-idade recém-desaparecida como um general olharia dos soldados que desertaram na véspera de uma grande batalha. Mas não ia dizer uma coisa dessas. Cada um tinha suas pequenas excentricidades. Ser teatralmente mórbido com relação ao avanço da idade era de McGovern. Falei alguma coisa engraçada? McGovern perguntou. Que foi? Você estava rindo. Então acho que devo ter dito alguma coisa engraçada. Parecia um pouco ofendido, o que realmente era demais, principalmente para alguém que gostava tanto de gozar com o vizinho do andar de cima a respeito da viúva bonitona que morava na rua. Mas Ralph se lembrou que foi um dia longo para McGovern também. Não estava pensando em você, respondeu Ralph. Estava pensando que Caroline costumava dizer praticamente a mesma coisa, que envelhecer era como comer uma sobremesa ruim depois de uma boa refeição. Isso era, no mínimo, uma meia-verdade. Caroline realmente fizera esta comparação, mas para descrever o tumor cerebral que a estava matando, e não sua vida como idosa. E, de qualquer modo, também não estava assim tão idosa. Tinha apenas 64 anos quando falecera. E até as 6 ou 8 semanas finais de vida dizia que, a maior parte do tempo, sentia ter metade dessa idade. Defronte dos dois, as meninas que pulavam amarelinha se aproximaram do meio-fio, olharam para os dois lados da rua, deram-se as mãos e atravessaram correndo e rindo. Por um instante, elas lhe pareceram envoltas em uma luz cinzenta. Uma nuvem que iluminava seus rostos e olhos risonhos como a estranha e clara chama azulada que surgia nos mastros dos navios durante as tempestades. Um pouco assustado, Alf apertou os olhos e tornou a arregalá-los. O manto cinzento que imaginara envolver o trio de meninas desapareceu, o que foi um alívio. Mas tinha que dormir um pouco bem depressa. Simplesmente tinha que dormir. Ralph? A voz de McGovern parecia vir de outra ponta da varanda, embora ele não tivesse se mexido. Você está bem? Claro, Ralph respondeu. Pensando em Ed e Ellen, é só. Você tinha ideia de que ele estava ficando biruta, Bill? McGovern sacudiu a cabeça energicamente. Nem suspeitava, falou. Embora visse hematomas em Ellen de tempos em tempos, sempre acreditava nas histórias que ela contava para explicá-los. Não gosto de me considerar muito ingênuo, mas talvez tenha que reavaliar o meu modo de pensar a questão. O que acha que vai acontecer com eles? Algum prognóstico? McGovern suspirou e tocou o alto da cabeça com as pontas dos dedos, sentindo a falta do Panamá, mas sem dar por isso. Você me conhece, Ralph. Sou um cínico de longa linhagem. Acho que é muito raro os conflitos humanos comuns se resolverem como vemos na TV. Na realidade, eles vão se repetir muitas vezes, descrevendo círculos decrescentes até sumirem de vez. Só que eles não chegam realmente a sumir. Eles secam, como poças de lama ao sol. McGovern fez uma pausa e acrescentou. E a maioria deixa o mesmo resíduo de sujeira. Nossa!
Ralph exclamou. Isso é que é ser cínico. McGovern deu de ombros. A maioria dos professores aposentados são cínicos, Ralph. Vemos quando eles chegam, tão jovens e tão fortes, tão convencidos de que com eles a coisa vai ser diferente. E vemos que fazem suas sujeiras e em seguida passam ao largo, exatamente como seus pais e avós fizeram. O que acha que Ellen voltará para o marido e, por algum tempo, Ed vai se comportar direito. Então vai espancá-lo outra vez e ela vai deixá-lo outra vez. É como aquelas músicas sertanejas bobinhas que tocam na vitrola automática lá no Nick's Lunch. As pessoas ficam ouvindo um tempão até resolverem que não querem mais ouvi-la. Mas Ellen é uma moça inteligente. Acho que só precisa ouvir mais um verso. Mas um verso pode ser tudo o que vai ter, disse Ralph calmamente. Não estamos falando de um marido bêbado que volta para casa na sexta-noite e espanca a mulher porque perdeu o ordenado no jogo de pôquer e ela teve a ousadia de reclamar. Eu sei, McGovern disse, mas você pediu minha opinião e eu lhe dei. Acho que Ellen vai precisar de mais uma rodada antes de criar coragem para terminar. E mesmo assim, é provável que os dois continuem a tropeçar um no outro. Ainda moram numa cidade pequena. Ele parou apertando os olhos em direção à rua. Olhe só, falou, erguendo a sobrancelha esquerda. A nossa luz caminha bela como a noite. Ralph lançou-lhe um olhar impaciente, que McGovern não viu ou fingiu não ver. Ele se levantou, tocou mais uma vez com as pontas dos dedos o lugar onde deveria estar o Panamá, e em seguida desceu os degraus da varanda para recebê-la no caminho. Lois! McGovern exclamou, dobrando o joelho diante dela e estendendo teatralmente as mãos. Que as nossas vidas possam se unir pelos laços estrelados do amor. Junte seu destino ao meu e deixe-me arrebatá-la para outros climas na carruagem de ouro das minhas afeições. Oba, você está falando de lua de mel ou de uma única noite? Lois perguntou, sorrindo insegura. Ralph cutucou as costas de McGovern. Levanta, panaca. E apanhou a pequena sacola que Lois carregava. Espiou dentro e viu 3 latas de cerveja. McGovern levantou-se. Desculpe, Lois, McGovern disse. Foi a conjunção do crepúsculo de verão com a sua beleza. Declaro-me temporariamente enlouquecido, em outras palavras. Lois sorriu para ele, virando-se então para Ralph. Acabei de saber o que houve, disse, e corri para cá o mais depressa que pude. Estive em Ludlow a tarde inteira, jogando pôquer com as meninas, a 5,10 a parada. Ralph não precisou olhar para McGovern para saber que sua sobrancelha esquerda, a que dizia pôquer com as meninas, que coisa maravilhosamente, perfeitamente, completamente de acordo com a nossa luz, estaria erguida ao máximo. Ellen está bem? Está, respondeu Ralph. Bem, talvez não seja a melhor palavra. Vão mantê-la no hospital até amanhã, mas não corre nenhum perigo. E a neném? Ótima. Ficou com uma amiga de Ellen. Bom, venham para a varanda os dois e me contem tudo. Deu um braço a McGovern, outro a Ralph, e os conduziu de volta pelo caminho. Subiram os degraus da varanda assim. Os 2 mosqueteiros idosos com a mulher cujo afeto tinham disputado na juventude, bem segura entre ambos e... Quando Lois se sentou na cadeira de balanço, as luzes da rua se acenderam na Avenida Harris, brilhando ao crepúsculo como uma fileira dupla de pérolas. 6. Ralph adormeceu naquela noite. Mal encostou a cabeça no travesseiro e despertou totalmente às 3h30 de sexta-feira. Compreendeu na hora que, em hipótese alguma, voltaria a dormir. Seria melhor passar diretamente à poltrona na sala de estar. Mas, de qualquer maneira, continuou deitado mais algum tempo, contemplando a escuridão e procurando recuperar o fio do sonho que não tivera. Não conseguiu. Só conseguia se lembrar que sonhara com Ed, e Ellen, e Rosalie, a cachorra que por vezes observava cochear pela Avenida Harris antes de Pete, o jornaleiro, aparecer. Dorrance estava no sonho também. Não se esqueça dele. É verdade. E como se uma chave tivesse girado numa fechadura, Ralph lembrou-se do comentário engraçado de Dorrance durante o confronto entre Ed e o grandalhão no ano anterior. A coisa que Ralph não fora capaz de lembrar mais cedo naquela noite. Ele, Ralph, continha Ed, procurando mantê-lo imobilizado contra o capô amassado do carro tempo suficiente para a razão prevalecer, e Dorrance dissera: Eu não faria isso. Que Ralph não deveria segurá-lo. Disse que não conseguia mais enxergar minhas mãos. Ralph murmurou, girando os pés para fora da cama. Foi isso.
Ficou sentado onde estava um tempinho, a cabeça baixa, o cabelo arrepiado na nuca, os dedos entrelaçados frouxamente entre as coxas. Finalmente calçou os chinelos e saiu arrastando os pés até a sala de estar. Estava na hora de começar a esperar o sol nascer.